Olá pessoal, vamos agora resolver um exercício, de pesquisa operacional usando o método gráfico para resolver um determinado problema. Então, nós temos aqui a função objetivo, que nesse caso eu tenho como objetivo maximizar o z, e ele é 5x1 mais 2x2. As minhas restrições são 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 20, 6x1 mais 3x2 menor ou igual a 30, sendo a minha não negatividade x1 e x2, sendo que precisam ser maior ou igual a zero para ambas, Então, primeira coisa que a gente vai fazer, encontrar x1 e x2, das minhas restrições, para eu poder traçar uma reta e verificar se existe interseção no gráfico, para então eu começar a descobrir se existe a necessidade de fazer a interseção. Então, vamos primeiro por passos. Primeiro passo, vou pegar aqui a restrição 1. Quem vai ser minha restrição 1? 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 20. Momentaneamente eu vou tirar esse menor aqui, vou deixar só igual e vou descobrir x1, x2 na verdade. Então, quando x1 for igual a zero, então determinei que x1 é zero. Onde que vai estar o x2 nesse momento? Então fica 2 vezes 0 mais 4x2 menor ou igual a 20. 2 vezes 0 aqui é 0, então fica que x2 tem que ser igual a 20 dividido por 4, consequentemente x2 tem que ser igual a 5. Então, na minha restrição 1, eu vou ter o meu primeiro ponto, 0 e 5, para eu traçar lá no meu gráfico depois. Ainda na restrição 1, quando eu tiver x2 igual a 0, fica 2x1 mais 4 vezes 0 menor ou igual a 20. Mesma coisa. Então, vamos continuar aqui. 4 vezes 0 é 0. x1 é igual a 20 dividido por 2, 10. Então, meu segundo ponto é 10 e 0 para a restrição 1. Então, a restrição 1 vai ser a minha primeira reta, E aí, agora eu vou ter a restrição 2, que nesse caso é 6x1 mais 3x2 menor ou igual a 30. Quando x1 é igual a 0, eu vou ter 6 vezes 0 mais 3x2 menor ou igual a 30. 6 vezes 0 é 0, então fica x2 é igual a 30 dividido por 3, 10. Então, meu primeiro ponto para eu fazer minha reta depois vai ser 0 em x1 e 10 em x2. Agora, quando o meu x2 for igual a 0, então eu vou ter 6x1 mais 3 vezes 0 menor ou igual a 30. 3 vezes 0 é 0, Sobra que x1 é igual a 30 dividido por 6, ou seja, é 5. Então, meu segundo ponto vai ser em 5 e 0. Agora, com base nisso, a gente vai fazer o quê? Traçar um gráfico. Então, na minha base eu tenho x1,
enquanto na parte de cima eu vou ter o meu x2. Então, vamos fazer com cores aqui para facilitar um pouco. Restrição 1, vou fazer de vermelho. E eu tenho, primeiro ponto, 0 em x1, ou seja, 0 aqui, e 5 no x2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, meu primeiro ponto da restrição 1. Segundo ponto é 10 no meu x1 e 0 no meu x2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o meu segundo ponto. Então, através desses dois pontos, eu tenho a reta que representa a restrição 1. Vou chamar aqui de R1. Agora, a mesma coisa eu tenho para a restrição 2. Primeiro ponto, 0 e 10. 0 em x1, 10 em x2. 6, 7, 8, 9, 10. E o segundo ponto, 5 e 0. 5 x1, 1, 2, 3, 4, 5. E 10 em x2. Entre esses dois pontos eu tenho meu R2. Repara o seguinte, eu tenho aqui um ponto de intersecção. Eu vou precisar descobrir que ponto é esse, né, para eu seguir com o meu cálculo. Como fazer isso? Vou isolar x1 na restrição 1, vou isolar x1 na restrição 2. Então, encontrando a restrição, a interseção. Então, o ponto que eu desconheço, eu vou fazer como? Isolando x1 na primeira equação, eu vou ter que x1 é igual a 20 menos 4x2, tudo isso dividido por 2. Enquanto isso, na restrição 2, eu vou ter que x1 é igual a 30 menos 3x2 dividido por 6. Só fazer o isolamento, né, da variável x1 e x2, x1 e x1 em ambas, restrição 1 e restrição 2. Então, vou pôr aqui que essa primeira refere-se ao R1, enquanto esta segunda refere-se ao R2. Como x1 e x1, então vou entender que isso também seja igual. Então, faço como 20 menos 4x2 sobre 2 é igual a 30 menos 3x2 sobre 6. Agora é tranquilo, né? Faço a multiplicação cruzada. 20 vezes 6, 120, menos 4 vezes 6, 24, x2. Isso aqui é igual a 2 vezes 30, 60, menos 6, x2. Agora só tem uma variável, fica fácil de eu identificar qual é o valor dela. Números para um lado, letras para o outro. Menos 24, x2. 6, x2 está lá negativo, vem positivo. 6, x2 igual a 60, mantém, menos 120. Então, aqui eu vou ter menos 18x2 igual a menos 60. Menos dos dois lados, né, vira positivo, aquela regrinha do menos 1. Então, sobra 18x2 igual a 60 positivo. Nesse caso, então, eu vou ter que x2 é igual a 60 dividido por 18. 60 dividido por 18, 3,33, ou 10 sobre 3. Vou deixar em fração por enquanto, 10 sobre 3, ou 3,33. Deixa eu fazer um risco aqui, né? Separa. Então, este pontinho aqui, ele refere-se a quem? X2. Então, encontrei o meu x2. Basta eu retornar ele em uma das equações e encontrar agora o x1.
fazendo uma outra folha. Então, voltando na restrição 1, x1 é igual a 20 menos 4x2, tudo isso dividido por 2. Vamos descobrir agora quanto que é o x1. Então, 20 menos 4 vezes 10 sobre 3, dividido por 2, também deu 10 sobre 3. 3,33. Mesmo ponto para ambas. x1 e x2, as duas variáveis, equivale a 10 sobre 3 ou 3,33. Né? Eu prefiro trabalhar com a fração porque vai me trazer um resultado mais exato. Com a fração eu vou acabar perdendo informação lá na frente. Então, o que eu tenho que fazer agora? Todos esses valores que eu localizei, eu preciso jogar eles de volta lá na minha função objetivo. Quais pontos, né? Somente esses que fazem parte da minha área principal aqui do meu gráfico. Todos que contornam essa parte em amarelo precisam ser analisados. Então, primeiro ponto, este. Segundo, terceiro e 4, que agora eu sei que é 10 sobre 3, 10 sobre 3. Destes pontos, o que me trouxer maior resultado na minha função objetivo vai ser o ponto escolhido como solução ótima. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu vou analisar, ponto 0, 0. Na minha função objetivo, z é igual a 5x1 mais 2x2. Se eu tenho 0 e 0 para os dois, né? Então fica 5 vezes 0 mais 2 vezes 0, consequentemente meu z vale 0. Agora para o ponto 5 e 0. Eu vou ter que meu z é igual a 5x1 mais 2x2. Então meu z fica 5 vezes 5 mais 2 vezes 0. Z igual a 25. Terceiro ponto. Z continua sendo o mesmo. 5x1 mais 2x2. Então meu z é igual a... Opa, faltou o ponto, né? 0 e 5. 5 vezes 0 mais 2 vezes 5. Então, meu z nesse caso é 10. E o último, o ponto que eu encontrei, ponto 10 sobre 3, 10 sobre 3. Para o mesmo z, 5x1 mais 2x2. Então, meu z é igual a 5 vezes 10 sobre 3 mais 2 vezes 10 sobre 3. Então, eu tenho 5 vezes 10 sobre 3 mais 2 vezes 10 sobre 3. 70 sobre 3, que equivale a 23,33. Nesse caso, a minha solução ótima é a que traz a maior resposta, né? Então, este aqui vai ser considerado a minha solução ótima. Solução ótima. O ponto 5 em x1 e 0 em x2. Então, quando x1 for 5 e x2 for 0, é a minha melhor configuração, que vai me trazer a minha melhor resposta. Ou seja, nem compensa eu produzir, nesse caso, né, x2. Vai depender da aplicação do problema. Então, x2 eu não preciso ter, porque ele não me traz um retorno legal. E x1 eu tenho que produzir a maior quantidade possível. É evidente, né, porque x1 tem um número 5 atrelado a ele, enquanto x2 tem o 2. Então, é evidente que o x1 vale muito mais. Certo?